qual seria a medida padrão aí para uma cozinha, né? Normalmente a gente trabalha com cozinhas e a maioria, né, pelo menos é uma medida padrão, nós fazemos aqui a profundidade dela com 550. Se tiver tamponamento, é 550 mais o tamponamento. Esse tamponamento aqui, a gente costuma fazer ele, pelo menos eu faço ele com 22 milímetros de tamponamento, tá? Tem um pessoal aí que faz o tamponamento um pouquinho mais curto, né? Com 20, se não me engano, 19, com 19. Só que o que acontece? Muitas vezes a frente aqui da gaveta, ou a frente da porta, ela acaba ficando muito rente e qualquer coisinha, se ela ficar para fora, ela acaba ficando muito feio. Então eu prefiro fazer ela com 22, tá? 22 milímetros aqui do tamponamento. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Então isso aqui, ó, essa distância daqui, ó, 22 milímetros. Porque ela fica toda embutida, tá? E não tem esse tipo de problema dela ter que ficar para fora. Só que tem um detalhe, né? Quando o cliente ele vai colocar um forno, né, aqui embaixo do fogão, do cooktop, esse forno ele precisa, normalmente o marceneiro ele precisa saber a medida desse forno, porque não existe uma medida padrão, né, para esses tipos de forno. Cada marca tem lá uma medida, né? Uns tem 45 de profundidade, outros têm 55, outros 57. Então, isso aqui é necessário que quando você vá fazer a entrevista com o cliente, vá fazer o orçamento e tudo mais, se o cliente for fechar contigo, você precisa identificar e colher essas informações dele, né? Informações de tamanhos de eletros, tipos de eletros que serão utilizados, porque se for um forno, né, com 57, você vai ter que fazer essa estrutura aqui mais larga, né? Você vai ter que fazer aí ela com 61, 62, até com 62 seria o ideal, né? Fazer 62 de profundidade, que aí você não teria problema aí com fornos e você conseguiria atender aí praticamente todos os modelos de fornos embutidos, tá certo? Então isso é um detalhe muito importante, tá? Então tenha isso em mente, tá? Que quando você for fazer, que o cliente fala, eu vou querer colocar um forno. Não, primeiro você pede para ele também a relação das medidas desse forno, se for o caso, e para que você possa construir. Em todo caso, você faça essa profundidade aqui maior, com 62 centímetros de profundidade, que aí você tem aí uma vantagem, né? Por exemplo, se ele resolver mudar de ideia de forno ou de eletro, ainda assim esse eletro caiba aqui na cozinha do cliente. A altura que nós deixamos aqui em relação ao piso, ela varia aí de 85 a 90 centímetros, tá? 85 a 90 centímetros acabado. Por quê? Porque depois ainda tem mais 5 centímetros aqui da pedra. Referente à altura padrão, né, da pia, nós temos aqui os rodapés. Eu costumo fazer no máximo aí um rodapé desse de 15 centímetros. Mais que isso, eu acho que fica muito feio, sabe? Não fica legal. Então a gente costuma fazer essa altura aqui com 15 centímetros. Porém, quando você chega às vezes na obra, o cliente já fez com 20, ou até mesmo o recuo aqui da frente, ele já fez, às vezes ele deixa muito rente, às vezes ele deixa muito profundo. Essas informações você tem que passar para o cliente, falar assim, olha,
seria interessante dessa forma, assim, assim, assado, tal, mas como você já fez, essas informações tem que passar para ele, né, para que ele entenda que qualquer problema que ficou aqui depois não seja de responsabilidade sua, entendeu? Às vezes já está pronto lá, mas você tem que repassar, você como profissional tem que repassar essas informações para ele e deixar ele ciente dos prós e dos contras. Então a altura aqui do rodapé, geralmente a gente faz aí com 15 centímetros. E a altura total, tá, que tem que ficar aqui o móvel, eu deixo aí entre 85 e 90 centímetros de altura. Eu acho ideal, porque depois ainda tem aqui mais a pedra, né? Então fica uma altura muito boa e você não tem problema. Em relação aqui aos armários superiores, eu deixo do chão, a partir do chão até o começo dele aqui, até o início, 1.600, tá? Esse 1.600 e fica padrão, eu acho que sempre fiz dessa forma, não tem problema. Questão aqui da profundidade dos armários, né? Eu sempre faço ele com uma profundidade de 40 centímetros, tá? Então você pode fazer aqui a parte interna, vamos lá, vamos abrir aqui. Você faz aqui a parte interna com 35, né? E aí depois você coloca aqui o tamponamento. Tá? Você pode aumentar aí mais 22 centímetros, vai dar 37. Ou você pode fazer a parte interna com 40 centímetros, mais aí o tamponamento. Também não dá problema, tá? Já fiz diversos assim. Hoje está na moda não fazer mais armários superiores até o teto, né? Então hoje o pessoal já não usa mais esses tipos de armários superiores aqui até o teto. Caso aconteça isso, né, o cliente falar, ah, eu quero até o teto também você vai deixar aí, o teto geralmente eu costumo deixar 10 centímetros aqui do teto, né, do roda-teto. Mas hoje não se usa mais, e hoje o pessoal usa mais isso aqui, ó, que são armários basculantes, né, tanto em cima quanto embaixo a gente acaba mesclando. Portas, eu costumo colocar mais portas em aonde vai a pia, né, aonde vai a cuba. Então, ali nessa parte é onde eu utilizo as portas. Mas isso, é claro, é tudo uma questão de escolha também do cliente, tá? Você que vai escolher, o cliente que vai escolher, vai dizer aí como que vai ser, como que ele quer os móveis.